Boa tarde, Amadeu. E nós estamos aqui na PI 130, onde ontem à tarde nós tivemos mais um acidente com morte e a morte provocada, essa sim, comprovada por embriaguez. No domingo nós tivemos também na PI 113, com destino à cidade de União, um acidente em que um motoqueiro morreu e ele também estava sob efeito de álcool. No caso desse motorista que morreu ontem aqui na PI 130 e do motoqueiro na PI 113, familiares, testemunhas deram essas informações de que esses dois condutores de carro e de moto estavam sim embriagados. Mas não há, de fato, um registro muito específico de quantas pessoas morrem nos acidentes de trânsito por estarem sob o efeito de álcool. Essa fiscalização é muito difícil, a coleta desses dados também é muito complicada e é isso que a gente vai ver agora na reportagem do Francisco Lima. Dirigir embriagado continua a ser um péssimo costume no Piauí. Em Teresina, a Companhia Independente de Policiamento de Trânsito afirma que tem tido muitos problemas com os motoristas que continuam a beber e conduzir veículos. Os nossos condutores, eles utilizam o veículo e muitas vezes para se divertir e não observam que naquele divertimento, ao retornarem para casa, pode acontecer um acidente de trânsito. E esse acidente de trânsito pode vitimar alguém, tanto ele como um outro transeunte na via. E os números só têm crescido. Em 2013, a Ciptran flagrou 272 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, com 241 deles com o índice do produto acima do permitido no sangue, o que configura crime de trânsito. Em 2014, foram 335 casos de embriaguez ao volante, com 289 deles sendo crimes de trânsito. Mas em 2015, o número de casos de motoristas flagrados embriagados caiu bastante. Foram 81 crimes de trânsito e 89 casos no total. Mas de acordo com a Ciptran, isso não aconteceu porque os motoristas criaram uma consciência maior. E sim, porque os etilômetros utilizados pela companhia tiveram que ser enviados para aferição e a empresa responsável demorou para devolvê-los. Por isso, os agentes de trânsito passaram quase todo o ano passado sem utilizar o bafômetro. Para a Ciptran, o problema ainda está longe de ser solucionado, já que faz parte da cultura do piauiense. Essa cultura foi tentado disseminar uma cultura de conhecimento propedeuticamente através das escolas de trânsito e automaticamente levar a situação da embriaguez ao condutor, que vai levar um risco de vida, um risco ao meio ambiente, um risco à saúde. Então, nós temos que levar em consideração que dirigir defensivamente é dirigir pensando em si e pensando nos outros que estão na via pública. Olha, gente, falta conscientização, a fiscalização é muito deficiente, faltam dados também que confirmem essa estatística que a gente sabe que está aí, que a gente vê todos os dias na rua, mas falta um número específico. O que se sabe é que no ano passado, em 2015, das 25 pessoas que morreram em acidentes nas PIs, nas rodovias estaduais aqui no Piauí, pelo menos 4 pessoas que provocaram esses acidentes, não necessariamente as que morreram, mas pelo menos 4 pessoas estavam sob efeito de álcool. E aí a gente conversa agora com o comandante do Batalhão de Trânsito, Major Francisco Ramos, para saber como é que está a fiscalização com relação a esses motoristas que dirigem alcoolizados. Boa tarde. Boa tarde. Vejamos os dados. Esses dados de 25 vítimas fatais em acidentes foram basicamente na PI 112, 113 e 130. Porque nós temos 166 rodovias estaduais, mas o nosso trabalho se resume basicamente à Grande Teresina, nessas 3 PIs. E dessas 25 vítimas fatais, de 23 acidentes, 4 condutores estavam alcoolizados, foram feitos procedimentos. Neste ano, nesses mesmos locais, nessas mesmas rodovias, tivemos 5 acidentes com 5 vítimas fatais. Causador, o condutor, nós tivemos um registro. Como esses dois você citou, eles foram causadores, foram as vítimas fatais. Tá? A fiscalização ela prossegue. A dificuldade do aparelho do etilômetro, como foi falado aí pelo comandante da CPTran, ela existe. Mas ela não proíbe, não deixamos de fazer o nosso trabalho, porque existem outros meios de prova. Então logo o agente policial perceba que alguém está sob efeito de substância, dessas substâncias, o álcool, ele pode levá-lo ao distrito policial e de lá é solicitado que ele seja submetido a um exame para comprovação. É mais um meio de prova que a gente usa para inibir
condutor. Bom, eu questiono o senhor. Hoje nós temos etilômetros para essa fiscalização? Temos etilômetros que estão sendo utilizados no momento? E uma segunda pergunta, o motorista faz o teste do bafômetro, do etilômetro, ou ele pode se recusar a fazer se ele não quiser? Hoje nós não estamos com esses aparelhos porque, como foi dito, estão para ser aferidos. Mesmo com o aparelho, o condutor pode se recusar a fazer o exame. Diante da recusa, nós o conduzimos ao distrito para que ele seja solicitado pela Polícia Judiciária outro meio de prova, outros exames para comprovação da embriaguez. E o que fazer nesses casos? Qual é a situação de um policial que vê, de fato, um motorista visivelmente embriagado, que esse policial não tem o etilômetro para fazer o teste, ou até mesmo tem o etilômetro e o motorista se recusa a fazer? Como é que fica a autoridade policial nesse caso? O procedimento é o que eu acabei de falar, é conduzir a pessoa ao distrito policial diante da recusa ou diante da ausência do aparelho, é conduzir a pessoa ao distrito policial para que a autoridade judiciária solicite que ele seja submetido ao exame para a comprovação da embriaguez. Pela experiência que o senhor tem hoje, nós temos uma fiscalização eficiente, eficaz, ou falta, além da fiscalização, também a conscientização? Diante da demanda, que é muita, nós sempre vamos estar necessitando de mais fiscalização e conscientização, porque o trânsito é veículo, via e condutor. E nós esperamos muito e dependemos muito da conscientização do condutor. O senhor estava explicando para a gente, inclusive, que a lei não ajuda, já que ela não obriga o condutor, mesmo estando embriagado, a fazer o teste do bafômetro. O que poderia mudar no país inteiro para que a gente tivesse uma reversão dessa situação hoje? Em determinado momento, há algumas situações em que há uma dificuldade pela formalidade da lei e pela ausência de alguns critérios, há uma dificuldade do trabalho de rua. Há uma dificuldade, sim, do trabalho de rua. Então, quando o condutor ele se recusa, temos que haver uma nova demanda, conduzi-lo ao distrito policial. Isso é uma nova demanda do trabalho. Mas, diante dessa demanda, nós temos que fazer o nosso trabalho e estamos aqui no dia a dia, mesmo diante das dificuldades, fazendo o nosso trabalho. Obrigada, então, ao Major Francisco Ramos. E fica aí esse alerta e esse pedido, né, Amadeu? Vamos ter que apelar mesmo para a conscientização, porque hoje a fiscalização está ainda mais eficiente, já que nesse momento nós não temos nenhum bafômetro sendo operado pela Polícia Rodoviária Estadual, infelizmente. Vamos ter que apelar mesmo para a conscientização e a responsabilidade de cada um saber que está tendo que cuidar da sua vida e da vida dos outros que estão nas estradas, no trânsito, enfim. Amadeu.